dar início a mais uma reunião doutrinária desta casa. Antes, vamos a alguns avisos. Todas as terças-feiras nós realizamos aqui reuniões de estudo e vocês estão convidados a participar. Às sextas-feiras, como hoje, nós temos a reunião doutrinária. No terceiro sábado de cada mês, nós realizamos entregas de cestas básicas às famílias carentes, as quais são turmas previamente cadastradas, e temos também a campanha do que consiste no fato de que cada pessoa que puder e quiser pode trazer um quilo de alimento não perecível que a gente vai juntando de forma de mais cestas para entregar às pessoas que necessitam. Na noite de hoje nós teremos aqui a presença mais uma vez do nosso irmão Ginaldo, qual convido para sentar aqui ao meu lado. Ele hoje nos falará sobre livre-arbítrio, que é um tema extremamente necessário, mas antes de darmos início, faremos a leitura do Pão Nosso, que será realizada por Ana Meire, que é a lição 137, intitulada Inimigos. Boa noite a todos. Boa noite. Inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial, porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que a reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos aos que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda das disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente, com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Que assim seja. Para realizar a prece com o livro de Jair. Caríssimos irmãos, fechemos nossos olhos físicos, relaxemos de forma confortável nossos corpos e peçamos
a Jesus, nosso Mestre amado, nosso doce meigo Rabi da Galileia, que envie seus mensageiros para que possamos iniciar esse ano 2026 com as melhores companhias enviadas do próprio Jesus. Que possamos estar com esses irmãos, nos preparando para eventuais lutas naturais de todos os anos, e que possamos também estarmos com eles para comemorarmos juntos as vitórias também. Que possamos sempre, meus irmãos, lembrar-nos do Mestre durante todo esse ano, agradecendo o ano que se findou, e que possamos crer que Jesus está conosco e estará conosco durante todo o ano de 2026. Que possamos assim sermos gratos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Dando sequência a nossa irmã Fernanda para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Pagar o Mal com o Bem, capítulo 12, item 1. Pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito: amarás a teu próximo e obedecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também isso? E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? E vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, versículo 20, 43 e 47. Que assim seja. E agora é com imensa alegria que recebemos o nosso irmão Ronaldo, mais uma vez aqui, que vai nos falar sobre o tema do livre-arbítrio. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu abro o ano de 2026, começando com a primeira palestra pública no Veleiro de Luz. É com vamos dizer, com muita alegria e pensando em ajudar, como eu sempre pensei, ao meu próximo, divulgando a doutrina espírita e procurando orientar as pessoas da necessidade de amarmos uns aos outros, né? A lição que foi colocada aí, está escrita em Mateus, foi pego só o início do Evangelho, capítulo 12, ele diz assim, olha: aprendeste o que foi dito, amarei vossos amigos e odiarei vossos inimigos. Quer dizer, até a época de Moisés, olha o que Jesus dizia: ama os amigos e odeia os inimigos. Aí ele diz: eu porém vos digo, amarei os vossos inimigos, fazei o bem a todos aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque se a tua justiça
não for mais abundante do que a dos maus, aí você não entra no reino dos céus. Veja como é profundo esse ensinamento do Cristo. E eu já vi pessoas dizer, essa explicação dá a impressão de que é contrária a Moisés, que Moisés disse que é para amar os amigos e odiar os inimigos. Mas não é, porque nós vamos ver que o livre-arbítrio, as pessoas que estão na fase inicial, ele está muito próximo do animal, ele ainda não desenvolveu nem mesmo a inteligência. Ele ainda está na primeira fase, que é o instinto. Então, por isso que Jesus fala aquela frase que todo mundo conhece: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque realmente eu não sabia. Quem sabe não faz. Então só pratica o mal quem não conheceu ainda o bem, né? Quando o doutor da lei pergunta: mestre, o que fazer para herdar a terra? Ele diz: o que é que está na lei? Amar a Deus e o próximo. Ele diz: faça isso que você herdará a terra. Se não fizer, não vai herdar a terra. Então não adianta a gente esconder, porque toda a nossa obra, quando Jesus diz a cada um segundo as suas obras, toda a nossa obra está no nosso corpo espiritual. Então quando o André Luiz chega no plano espiritual, que falaram para ele: você foi um suicida, ele diz: não, eu era um médico e lutei pela vida. Ele lutou pela vida odiando seus irmãos, tratando com prepotência, com orgulho, com vaidade. É isso que você, comendo demais, bebendo. Então, meu irmão, você acabou se suicidando exatamente por isso. Então, essa verdade que Jesus nos ensina é exatamente para nós começarmos a ter essa responsabilidade, porque do contrário nós não vamos herdar a terra, viu? E o Espiritismo já mostrou que só 1/3 da humanidade vão herdar a terra, 2/3 vai ser convidado a se retirar. Foi outra frase que o Cristo colocou: quando o meu evangelho chegar a toda a terra, aí chegará o fim do mundo, que muita gente pensa que é o mundo que ia acabar, o mundo material. É o mundo dos prepotentes, dos orgulhosos, dos vaidosos, dos ligados ao mal. É o mundo do ignorante, aquele que não aproveitou esses 2000 anos de ensinamentos do Cristo. Ainda há pouco eu estava falando com o Djair, os apóstolos dizem: mestre, por que você fala por parábola? Ele diz: porque vós entendem o que eu estou dizendo, mas a maioria tem olhos de ver, ouvido de ouvir, mas não entende. E eu costumo dizer, tem muita gente que não sabe ainda perdoar. Olha, tem gente que é espírita e não diz que não perdoa. Meu Deus do céu, a gente tem que entender a necessidade de amar uns aos outros, de pagar o mal com o bem, como disse aqui o Cristo. Então isso tudo é orgulho. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, eu tirei uma partezinha que ele diz assim: olha, toda moral ensinada por Jesus se resume na caridade e humildade. Então toda moral, ou seja, para você herdar a terra, você tem que desenvolver a caridade e a humildade. Se aqueles que dizem: eu não perdoo, porque essa pessoa não vale nada. Quem sou eu para dizer que essa pessoa não vale nada? Nós estamos em contato com as pessoas que nós precisamos estar em contato, né? Então são provas para muita gente muito difícil, porque não aprendeu os ensinamentos do Cristo. Então essa prova que eu estou falando aqui, para muita gente é pior do que a prova, a dor física. Então ele diz aqui: ó, toda a moral ensinada por Jesus se resume na caridade e humildade, duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E infelizmente as pessoas ainda têm muito orgulho, as pessoas se acham superior. Aí a gente olha para a doutrina espírita, vê, por exemplo, no capítulo 8 do Céu e Inferno, Pai Max,
era um mendigo muito querido, que dormia na estrebaria de uma fazenda de uma menina. Ele apareceu em sonho para essa menina, isso é colocado por Kardec. Ele apareceu em sonho e disse: olha, há pouco tempo atrás eu era dono de todas essas terras e de dono tanto do poder como tanto da riqueza como do poder. E hoje eu estou passando por isso porque eu usei de uma maneira equivocada. Então veja, minha gente, a responsabilidade nossa de procurarmos amar o nosso próximo, mesmo aqueles que de alguma maneira colocam a injustiça, porque não há injustiça. As decepções que a gente passa no dia a dia, ou na família, ou em qualquer lugar, são provas necessárias à nossa evolução. Nós não temos que ficar presos à mágoa. A mágoa é para aquelas pessoas que ainda estão presas ao orgulho e ao egoísmo. Aí ele diz assim: Jesus aponta a caridade e a humildade como as que levam à felicidade. Está no capítulo 15, item 3. E o orgulho e o egoísmo as que conduzem ao sofrimento. Então você quer um ano de 2026 feliz? Ame. Retribua de preferência se alguém te cometer algum tipo de injustiça. Ame a si mesmo, ore pelaquela pessoa, peça a Deus por ele, perdoe. Por quê? Porque são pessoas que ainda não sabem o que fazem. Quando sabe, deixa de cometer aquele tipo de mal que é para ele próprio. Nenhum mal chega até qualquer um de nós sem que nós merecemos aquele mal. Olha só, isso é do Emmanuel. E nenhum bem também chega sem que nós temos o merecimento de receber aquela dádiva, aquele bem. Então tudo é consequência do nosso mal ou bom proceder, né? Então, livre-arbítrio é definido, nós vamos ver no Livro dos Espíritos, o livre-arbítrio é definido como a faculdade que tem o homem de determinar sua conduta. Entre duas ou mais razões, escolher uma e executar. Por isso que as pessoas dizem: você tem um livre-arbítrio, você escolhe o bem ou o mal, o certo ou o errado. Agora você vai colher. E esse ensinamento não é do Espiritismo, esse ensinamento já vem de Jesus. Quando Jesus diz a cada um segundo as suas obras, é porque cada um segundo a sua. Se a obra dele é do bem, ele colhe o bem. Se é do mal, ele colhe o mal. A fatalidade. Fatalidade é a colheita de nossas escolhas. Olha só, fatalidade é a colheita de nossas escolhas. Fatalidade e destino é o arrastamento irresistível do homem para essa ou aquela fatalidade. Olha só, a fatalidade e destino é o arrastamento, queira ou não queira, para a gente passar pelaquela prova. É o efeito do passado. E o destino é o retorno dos atos praticados, seja bem ou mal. O nosso destino vai depender do que nós fizermos no nosso dia a dia. O nosso destino futuro. Porque o nosso destino atual é consequência do que nós fizemos no passado. E ele diz assim, se referindo à fatalidade. Aí o André Luiz, no livro Ação e Reação, veja o que ele mostra aqui, ó. Eu tiro os trechinhos para a gente entender o que é fatalidade. Ele diz assim, ó: um desastre de avião, ele coloca como expiação coletiva, morrem muitas pessoas ao mesmo tempo. Aí o que ele coloca, ó: em uma serra selvagem, as vítimas gritavam desesperadas. Todos gritavam desesperados, pedindo socorro. E o socorro vem do plano espiritual, que muita gente pensa que é, vamos dizer, bombeiro, a pessoa encarnada, e não é, do plano espiritual. Aí ele diz a origem dessa fatalidade de hoje, quer dizer, o porquê que aquele avião despencou nos pedregulhos e foi
despedaçando os corpos da pessoa. Ele diz assim, ó, no passado, esses irmãos atiravam indefesos, pessoas indefesas, de altos penhais. E a gente vê que até hoje tem muita gente que ainda tem coragem disso. Então eles estão colhendo o que plantou. Essa fatalidade é o efeito. A causa foram eles próprios, que eles cometeram aquele crime. A gente fica abismado no século 21, já quase chegando a um mundo de regeneração, pessoas, como a televisão mostra toda hora, mesmo sendo marginal ou não, ou criminoso ou for, policiais têm coragem de atirar na pessoa indefesa, criança de 6 anos, não mate meu pai, não mate meu pai, e mesmo assim a pessoa ainda não tem esse sentimento. É por quê? Porque ainda está ainda está na primeira fase, que é a do instinto. Ele ainda não se coloca no lugar do outro. Agora, não tenha dúvida que ele vai passar pela mesma prova. Toda pessoa que tem prazer de cometer o mal, mesmo achando que é justiça, que quem sou eu para cometer justiça, seja a pessoa criminosa ou não? A justiça é de Deus, não é minha. Então ele mostra, dá o exemplo da fatalidade. A fatalidade é a nossa própria escolha. E o destino é a mesma coisa. Então, como eu falei, quer ter um 2026 de paz, exercita a paz no seu dia a dia, que você vai ter em sua volta a paz. Então, na questão 843 do Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta: o homem tem liberdade? O homem tem livre-arbítrio dos seus atos? Questão 843. Resposta: visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Olha, visto que ele tem agora, essa liberdade de pensar é quando ele vai desenvolvendo a sua inteligência, quando ele vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio. Na questão 844, veja o que ele diz, olha: nos primeiros tempos de vida, a liberdade é quase nula, porque você só tem instinto. E nós ainda, o Leon Denis é muito claro quando diz que nós ainda convivemos com pessoas que ainda estão na primeira fase, na fase de instinto. A liberdade se desenvolve com as faculdades, quer dizer, à medida que nós vamos conhecendo a verdade, nós vamos se libertando do mal que está dentro de nós. É ele que nos leva ao sofrimento. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é muito importante o conhecimento e a ação. Deus criou todos iguais, mas cada um tem maior ou menor experiência. Quer dizer, todos nós fomos criados iguais. Agora, cada um tem mais ou menos experiência. Por exemplo, eu tenho mais facilidade de perdoar do que Neném. Provavelmente ela tenha, vamos dizer, ela seja um espírito mais novo. Mas eu estou tentando conscientizar ela da necessidade do perdão, seja de quem for. Por quê? Porque nós já, com o Espiritismo, aprendemos que não há nada que nos aconteça que não seja justo. Tudo é justiça. Eu já falei para ela que tive algumas decepções, inclusive com familiares, e eu disse: olha, eu nasci com essa prova. Aí, de tanto eu passar várias vezes pela mesma prova, o espírito eu não aceitava muito. Ele falou que eu tenho um tipo de mediunidade que fala na minha cabeça, assim, no meu todo. Eu disse: olha, você agradeça aqueles que pensam contrário a você, aqueles que de alguma maneira tentam te prejudicar, porque ele está ali ajudando a você desenvolver o amor àqueles que lhe querem o mal. Ele está desenvolvendo um sentimento de amor ao próximo. Então, ao invés de a gente ficar com raiva ou com mágoa, a gente tem que agradecer a Deus. E essa dificuldade depende do nosso treinamento. Nós estamos na Terra exatamente
para nossa perfeição moral. Foi o que Cristo falou: sede perfeito como perfeito é o Pai Celestial. O que ele quis dizer com isso? Que nós devemos vencer as nossas imperfeições. E ele ainda diz: orar e vigiar para não cair em tentação, porque quando nós nascemos com aqueles vícios, e são esses vícios que nos levam aos espíritos nos tentar a ceder aqueles vícios, de orgulho, do egoísmo, da vaidade, do vício físico, né? Então é preciso muita oração e vigilância para a gente não cair em tentação. Então Deus criou todos iguais, mas cada um tem menor ou maior experiência. O espírito atravessa diversos níveis. Olha só, isso é muito importante para nós aprendermos a conviver com o nosso próximo. O espírito atravessa diferentes níveis nos quais estagia. Primeiro, instinto. Manuel Flamengo de Miranda, quem quiser, eu tenho um livro lá que traz a fonte. O espírito atravessa diferentes níveis nos quais estagia. Primeiro, instinto. Segundo, inteligência. Terceiro, intuição. Quarto, espiritual. E quinto, o amor. Então as pessoas estão na segunda fase. Muitos estão na segunda fase, que é a fase da inteligência, e começa a se achar superior ao outro que não é. Então eu até costumo dizer: olha, se o grau de intelectual fosse poder e fosse tão importante assim, Jesus não teria vindo como carpinteiro, ele vinha na posição de Lucas, como médico, por aí. Então o grau evolutivo é o que Manuel Flamengo de Miranda diz: é instinto, inteligência, intuição, espiritual e amor. Aí o que é que acontece com a maioria de nós? Por isso que eu falei para o Neném, inclusive, né, minha família, eu, às vezes as pessoas cometem algum tipo a gente paga o mal com o bem, né? Ou seja, paga o bem com o mal. Mas a gente tem que aprender, porque são pessoas que estão num grau de evolução diferente e que você precisa, como o Espírito falou para mim, você precisava dessas provas para você aprender a conviver com o inimigo, aprender a conviver com aqueles que ainda têm inveja, ainda pensa de maneira diferente da sua, ainda se acha superior. Por quê? Porque são níveis diferentes. Agora, muita gente ainda na Terra se equivoca, acha que o grau intelectual está acima. Aí eu vou lá a expiação de Marx, que eu falei, que é o Conde Marx, que está no Céu e Inferno, capítulo 8. Ele era dono todo-poderoso daquela região da Baviera, eu nem sei onde é essa Baviera, e ele era dono de toda aquela região, tanto na parte intelectual como na riqueza material. E ele disse que ele usou de maneira equivocada, então ele vem como mendigo. Aí eu lembrei como é o nome daquele morenão, né, que eu gosto demais dele, Raul Teixeira. Ele disse que vê um governador de um determinado estado, ele só não vou falar o estado, porque senão o nego vai dizer: o governo tal, o governo. Numa avenida que tinha o nome dele, levava o nome dele, ele mendigando mesmo na rua que levava o nome dele, porque são pessoas que usam mal a riqueza material, e aí ele vai sofrer as consequências, né? E tem muita gente que ainda pensa que a inteligência está acima do espiritual, e não é por aí. O espiritual está muito acima. André Luiz, ele mesmo diz, no nosso lar tem uma parte que ele diz que ele achava que aonde ele chegasse, ele era bem-vindo, afinal ele era um cientista, né? E ele teve que tomar água de lama da rua, porque ele passou por aquele sofrimento que todo mundo sabe. Por quê? Porque usou mal. Então, tudo isso que eu estou falando
é para começar comigo mesmo, começa comigo, é eu que tenho que botar em prática esses ensinamentos para que eu possa criar condição moral para herdar a terra, porque do contrário não vai herdar a terra, né? O André Luiz, ele tem uma parte que ele diz, ó, castigava-me a fome, lama da estrada saciava minha sede, porque tem muita gente que pensa assim, ó, morreu, descansou, né? Não tem muito isso, morreu, descansou. Olha o que André Luiz diz lá no nosso lar, ó. Castigava minha fome, lama da estrada saciava minha sede. Pedi ajuda, foi quando alguém, ele pensou na mãe, pediu ajuda, foi quando alguém chegou para o socorrer. Então você veja que tanto no plano espiritual, tanto você leva para o plano espiritual, como traz para o plano físico, a semente do teu passado. Então você quer ser feliz? Pratica a caridade, porque todo mal, tudo que nós fizermos, Evolução em Dois Mundos de André Luiz, o Emmanuel coloca, se eu não me engano, é logo no início do livro, na introdução, ele diz que toda a nossa obra está lá no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. Então, quando eu vou com uma entrevista no mundo espiritual, o espírito que é mais evoluído do que eu vê como que vê numa tela de cinema bem grande todo o meu passado. Então, todo o golpe que eu dei, tudo o mal que eu cometi, vai aparecer ali. Então, veja como é importante nós agirmos com muita honestidade para que nós não tenhamos que sofrer essas consequências. Porque tanto sofre no plano espiritual como quando volta para a terra. O importante é nós acordarmos para a vida espiritual o mais depressa possível. É amar a Deus. Quando o doutor da lei pergunta o que é fazer para herdar a terra, Jesus diz, o que é que está na lei? Jesus ainda diz assim, você que é doutor da lei não sabe? Para herdar a terra você tem que amar a Deus e o próximo. Então o próximo é todo aquele que de alguma maneira se aproximou de mim, seja ele família, numa casa espírita ou no trabalho, em qualquer lugar, ele é meu próximo. Então, questão 785, para a gente entender que a parte intelectual não quer dizer muita coisa, porque está como o Manuel Filomeno de Miranda coloca, a parte intelectual ela está só no segundo estágio. Não é porque a pessoa é intelectual que ele acha que é melhor do que o outro, né? O Chico Xavier tinha a 7ª série, era um espírito de muito conhecimento, tanto moral como intelectual. Só que ele, nessa encarnação, não precisou. Mas vamos lá, na questão do Livro dos Espíritos, que é bom vocês anotar para ler em casa. 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? Quer dizer, o que eu faço para progredir? Resposta. O maior obstáculo ao progresso é o egoísmo e o orgulho. Agora veja o complemento dele. Falo do progresso moral. Porque o progresso intelectual dá a esses vícios a ambição da riqueza e do poder. Então você veja que o progresso intelectual puxa pela riqueza e pelo poder. Então é preciso a gente ter cuidado para crescer nos dois sentidos, intelectual e moral. O progresso intelectual, está lá no Livro dos Espíritos, atingiu um grau satisfatório, falta o moral. Para chegar ao mesmo nível é preciso o homem amar o próximo, é respeitar o próximo, é dar o melhor que ele pode em prol do próximo. Né? Então, mas infelizmente as pessoas ainda se acham, muita gente, né? Não é em todo canto que a gente vai, as pessoas
às vezes tem um grau um pouquinho superior, se acha superior. Na Gênesis capítulo 18, é pequenininho o capítulo, é 18. O 18 é vários itens, mas o 18 ele é bem pequeno. Olha o que diz na Gênesis 18. O progresso intelectual marca o primeiro passo da humanidade, porém é impotente para regenerá-lo. Quer dizer, se você está só no progresso intelectual, se você não desenvolver o moral, você não vai herdar a terra. Se você ficar preso ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, você não vai estar lá. Depois vocês dão uma lida a Gênesis capítulo 18. E aí ele diz, o progresso intelectual marca o primeiro passo da humanidade, impotente para regenerá-lo enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem. O homem se servirá da inteligência para satisfazer os seus interesses. E infelizmente a gente vê, muitos lugares a gente vê que há muita briga, muita confusão, porque cada um ele não vê o que é melhor para a humanidade, ele visa seus interesses. É na política, é em tudo. Então ele não se preocupa ainda com o seu semelhante. Então o que vai acontecer? Vai ficar entre aqueles 2/3 que não vão poder herdar a terra. Então é questão, minha gente, de honestidade para conosco mesmo, porque tudo que nós fizermos aqui na terra vai ficar gravado no nosso perispírito, e lá no plano espiritual a espiritualidade vem. Aquele que quiser da terra deve se esforçar para vencer o orgulho e o egoísmo, que infelizmente as pessoas ainda estão muito presas a isso. Um doutor da lei pergunta: mestre, o que fazer para herdar a terra? Jesus responde: o que está escrito na lei? E o doutor responde: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está em Lucas, se vocês quiserem também, eu tenho anotado lá. Aí Jesus diz: faça isso e herdará a terra. Então o mal nosso, a gente quer herdar a terra, mas não faz por onde. A gente quer a felicidade, mas não busca a felicidade. A gente quer a paz, mas às vezes incita o ódio. Aí fica difícil. Então é preciso nós procurarmos exercitar. Aqueles que não se libertar do egoísmo e do orgulho não herdarão a terra. Veja como é importante. Eu volto a dizer, eu estou falando isso principalmente para mim. Nessa encarnação eu aprendi muito, graças a Deus, com a doutrina espírita. E a doutrina espírita é a terceira revelação que ela vem para nos trazer a felicidade. A felicidade só depende de nós. Não é o outro que vai me fazer feliz. A felicidade está dentro de cada um de nós. Então aqueles que não se libertarem do egoísmo e do orgulho não herdarão a terra, serão levados a um mundo de expiação e prova. E esse mundo de expiação e provas, se nós não herdarmos a terra, nós vamos para um mundo, não pense que é um mundo igual à terra, com todo o conforto que nós já temos de energia e tudo. Provavelmente a gente vai para um mundo onde nem energia tem, que não tem ainda esse conforto, porque nós já estamos entrando no conforto, a terra está entrando no conforto de um mundo de regeneração. Então veja como é importante nós lutarmos para vencer as nossas tendências, vencer o mal que está dentro de nós, para nós ganhar condição moral para vencer, para herdar a terra. Porque do contrário, não pense que é só mostrando para a sociedade. Não, a sociedade não tem nada a ver com a obra de cada um de nós, né? Filosofia espírita do Espírito Miramês. Ele fala sobre livre-arbítrio. O livre-arbítrio surge com a elevação da alma e cresce com ela. Está vendo só? Ele surge. Por exemplo, o livre-arbítrio surgiu com a segunda revelação do Cristo.
Por isso que ele disse, a época de Moisés, as pessoas estavam no instinto, ainda não sabia o que estavam fazendo. Por isso que ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E nós também devemos fazer a mesma coisa que o Cristo. Se alguém me comete algum tipo de mal, eu tenho que aprender a perdoar, porque, como Leon Denis coloca, muitos ainda estão no grau espiritual de homens primitivos. Isso é para o nosso treinamento, ao nosso amor ao próximo. Então, se alguém comete uma maldade, é porque eu preciso passar por aquilo, são provas. Eu estava falando com o Jair ainda há pouco sobre a prova. São provas que nós necessitamos para o nosso crescimento. Quem passa a enxergar fica livre das trevas. Quer dizer, à medida que você vai entendendo a lei, você vai ficando livre das trevas, vai ficando livre dos sofrimentos. Jesus ensina por parábola porque possuímos pouco, aprendemos pouco, entendemos pouco dos seus ensinamentos. Por isso que ele diz, eu falo por parábola e para que as pessoas entendam com o futuro. Jesus, quando trouxe os ensinamentos, ele nos deu 2000 anos para nós aprendermos com os ensinamentos dele para ganhar a condição moral para herdar a terra. Por isso que ele disse, quando o meu evangelho chegar a toda a terra, aí chegará o fim do mundo. Esse fim do mundo está chegando. Nós já estamos numa moratóriazinha, no 2025 já. Então é preciso nós termos muito cuidado para nós ganhar a condição moral para herdar a terra, né? A segunda revelação, Jesus foi o começo do livre-arbítrio. Quando ele disse a cada um segundo as suas obras, ele está mostrando que o livre-arbítrio ele é desenvolvido. Quanto mais conhecimento você vai tendo, mais você vai exercitando os ensinamentos dele. Então aqueles que já têm um certo conhecimento, como nós já temos, está na hora da gente se esforçar para botar em prática. Porque eu já vi muita gente dizer, eu não consigo, isso aí é muito difícil para mim. Não, é difícil, mas não é. Foi Jesus que ensinou. Então cabe a nós se esforçar para botar em prática. É difícil, mas não é impossível. Tanto é que ele deu esse tempo para nós herdar a terra, né? O livre-arbítrio exerce-se na hora da reencarnação. Olha, é muito importante isso para quem tem filhos difíceis, pai difícil, pessoas difíceis na nossa caminhada, porque quando nós escolhemos, quando ele dizia, o livre-arbítrio exerce na hora das reencarnações, escolhendo famílias e provas para curar os nossos defeitos. E, por exemplo, a minha prova que eu pedi, que o Espírito me falou para mim, foi de ser assim, bastante, as pessoas, eu fazer o bem, receber o mal, a ingratidão. Mas a ingratidão são provas. Aqueles que cometem a ingratidão não é pessoas que a gente deve ter mágoa. Pelo contrário, o Espírito falou para mim, você deve agradecer, porque são pessoas que estão lhe ajudando no seu crescimento. E muitas vezes a gente tem na nossa família, né? São pessoas, então escolhendo famílias e provas para curar o nosso defeito. Então aquilo que nós temos, aquele defeito que nós temos, nós viemos com ele para vencer, para exercitar, para vencer aquela tendência. Foi nesse sentido que Jesus disse, orai e vigiai para não cair em tentação. Porque todos nós ainda somos tentados. Por que somos tentados? Porque ainda somos espírito em evolução. Então cabe a nós vencer as tentações, né? Então o presente é o resultado dos atos anteriores. Estes atos representam a fatalidade. Então aquilo que eu estou passando hoje representa a fatalidade de hoje. Aquele irmão João Hélio,
levou quase 2000 anos se preparando para ser arrastado 5 quilômetros, se eu não me engano foi 5 quilômetros, em São Paulo pelo carro. Ele no passado, sabe o que é que ele fazia? Ele com 2 cavalos bem treinados, aquelas carroças de chique, né? Ele amarrava o suposto bandido e dizia, ó, se você acompanhar os cavalos, você está salvo. Ninguém acompanha, né? Aí ia se espedaçando na estrada. E ele se preparou ele mesmo disse através, se eu não me engano foi de Divaldo, que ele se preparou esse tempo todo para passar por essa provação. Agora, uma notícia boa que Emmanuel nos dá é que nós, se nós quisermos, nós podemos pagar tudo pelo amor. É porque tem espírito que fica tão mal com ele mesmo que ele prefere passar pela dor. Passar pela dor que ele fez o outro passar, né? Então, esse acidente de João Hélio é uma fatalidade, mas é como diz aqui, escolhido por ele próprio nas provas. Então, minha gente, a maioria das provas que nós passamos no dia a dia são provas escolhidas por nós para o nosso crescimento. Interessante, né? Então, as provas são necessárias, por isso que nosso mundo é de prova e expiação. Aqueles que herdar a terra não vão precisar passar mais por prova nenhuma. Ele aí vai desenvolver o lado espiritual. Ele já está na terceira fase. Ele já saiu da fase, a segunda fase, que é a inteligência, entrou na intuição. Então ele tem a intuição, ele é ajudado por espíritos amigos e ele é um conjunto. Então, de aprendizado, para desenvolver o espiritual e depois desenvolver o amor. Você veja que a maioria de nós ainda está na segunda ou terceira fase. Feliz de quem está na terceira fase, que é a fase espiritual. Instinto, inteligência, espiritual e amor. Não, ainda tem uma antes, mas depois eu lembro. Então você vai desenvolvendo, nós vamos desenvolvendo essa evolução através das reencarnações. Então nós estamos na Terra para desenvolver o nosso livre-arbítrio. Feliz daqueles que conseguem passar pelas provas do dia a dia, né? O Emmanuel, ele diz que os sofrimentos são prova que nós escolhemos antes de encarnar. Nossos presentes é o resultado do passado. Mas ele, o próprio Emmanuel, na questão 247, é até que hora? 9, né? Então o Emmanuel na questão, está quase terminando. Na questão 247 do livro O Consolador, ele diz assim: a lei de prova é infalível, quer dizer, você é obrigado a passar por todo o sofrimento que fez outro passar. Olha só que pergunta, Consolador 247 a pergunta. Resposta: conforme a conduta do homem, ele pode dispensar a lei quando ele começa a praticar a lei de amor, que cobre uma multidão de pecados. O Pedro já dizia isso. O amor cobre uma multidão de pecados. É que tem espírito, esse João Hélio mesmo foi um deles, que ele já tinha um certo conhecimento espiritual e ele podia pagar pelo amor, mas ele preferiu passar pela dor, porque ele disse que ia se sentir melhor. Então é o próprio espírito que escolhe, mas ele pode escolher a lei de amor. Por exemplo, nós que divulgamos a doutrina espírita, eu estava falando com o pessoal aí, ontem eu falei em Itabaiana, hoje aqui, amanhã em Frei Paulo, quinta-feira em Itabaiana de novo, no Amor de Luz. Então, graças a Deus, que eu estou pagando pelo amor. Isso aí não é ser bonzinho, ou ser evoluído, não. Pagando pela dor, pelo amor, o mal que eu mesmo cometi ao meu próximo.
Então você pode pagar pela dor ou pelo amor, né? O futuro está ainda no livro de Miramês. O futuro é uma página em branca de um livro. O futuro é mais ou menos assim, é uma página em branca de um livro, que os acontecimentos dessa página em branco vai depender do que você está fazendo hoje. Você quer um futuro feliz? Começa a exercitar o bem hoje. Começa a praticar o bem hoje, que você vai ter um futuro cada vez mais feliz. Então os acontecimentos vão depender do que estivermos fazendo agora. O karma é o resultado dos nossos procedimentos. Então o nosso karma só depende de nós. O nosso karma de hoje é consequência do nosso passado, e o nosso karma de amanhã vai depender do que eu fizer hoje. Então o karma, ele é positivo ou negativo. O Emmanuel chega a dizer, representa a nossa conta corrente com a vida. Ou seja, você colhe exatamente o que você planta. Então até agora, na sua ignorância, o homem sofreu sem poder explicar. Hoje, mais instruído da lei de Deus, compreende a beleza da vida que reside no esforço e dará à sua obra um impulso mais nobre e elevado. Quer dizer, o conhecimento nós já temos. Foi nesse sentido que Jesus colocou esses 2000 anos, quando chegar o meu evangelho a toda a terra, e chegará o fim do mundo. Nós já temos o conhecimento. Esse mundo de prova e expiação vai acabar. Agora, para nós herdarmos a terra, que infelizmente só um terço, é muito pouca para esses aprendizados que nós tivemos desse tempo todo, só um terço vai se herdar a terra. 2 terços vai ser obrigado a se afastar, né? O reino de Deus está dentro de vós. A vós é chegado o reino de Deus. Acenda esta luz e verás cada vez mais clara a sua própria luz. Então faça o bem, faça o melhor que você pode, que a cada dia você vai estar mais feliz e a luz vai brilhar cada vez mais em torno de você. A gente, hoje, com o conhecimento que a gente já tem da áurea das pessoas, você chega perto, você conhece mais ou menos quando a pessoa tem uma áurea boa ou não. Tem pessoas que você chega perto, você sente uma energia totalmente negativa, e tem outras o contrário, que a gente chega perto e recebe. Por quê? Porque são pessoas que já estão envolvidas por uma luz. Então essa luz depende dos nossos bons pensamentos, só depende de nós. É chegado o momento de nós começarmos a acender a nossa própria luz, né? Mas muita gente ainda quer as coisas de mão beijada, assim, tipo, você vai ao centro, ore por mim, bote lá meu nome. Ainda tem muita gente assim, que diz assim, bote meu nome lá. Eu digo, rapaz, vá lá você mesmo, porque você precisa conhecer, não é só botar o nome, é preciso você conhecer, né? Porque a obra é sua. Então eu não posso fazer o que é de Djaí. O de Djaí, a obra dele, a minha é minha. Então é cada um segundo a sua própria obra, cada um vai receber de acordo com o que fez, né? Podemos melhorar nossos créditos todos os dias. Olha, minha gente, podemos melhorar nossos créditos todos os dias. Agora é preciso, como eu falei, é preciso muita honestidade para com o nosso próximo. É amar Deus e o próximo. Você só melhora a sua luz, só melhora a sua felicidade se você acender a luz que está dentro de você mesmo. Esqueça o mal do outro. Se o outro cometeu mal, o problema é dele. Não fique preso a mal. Em razão dos atos louváveis que se aperfeiçoam. Quer dizer, à medida que nós vamos praticando os atos louváveis, nós vamos captando cada vez
energia boa e o melhor, vamos sintonizando cada vez mais com os bons espíritos. E a cada dia vamos nos tornando cada vez mais felizes. Então, quantos ameniza o rigor da provação? Olha só, quantos ameniza os rigores da provação? Quando o sofrimento é muito grande é porque as pessoas é teimosa. Ela procura, ela não tem a fé suficiente para aceitar aquela prova e transformar aquela prova numa missão, num compromisso, num dever, entendendo que não há injustiça divina, só há justiça. Então tudo que nos acontece é para o nosso bem, não tem nada errado. Gerando novas causas com o bem, quer dizer, quantos amenizam os rigores da aprovação, gerando novas causas com o bem. Então, você quer ver um exemplo? Eu vou colocar uma prova muito difícil. A pessoa que é traída, ele pode gerar na causa do bem, ou seja, ajudando aquela pessoa que ainda se deixa levar pelo sexo. O outro vai e mata o parceiro ou a parceira. Então não precisa dizer que ele pode amenizar a provação ou criar um karma para o futuro maior. Então só depende dele. Se uma coisa não dá certo, vá para outra, se afaste. Você não é obrigado. Agora, você também não pode querer fazer a sua justiça, porque aí vai sofrer as consequências, né? Então, quando ele diz quantos ameniza os rigores da prova, gerando as causas com bem, aí o Emmanuel dá um exemplo da moratória do oftalmologista. Ele faz uma colocação extraordinária, o Emmanuel. Ele diz, olha, esse oftalmologista, ele era para vir como cego, mas ele estudou, teve o esforço, estudou, se transformou no oftalmologista e ele dava um dia por toda semana para ajudar numa determinada igreja. Então não precisa dizer nada que ele transformou aquela prova difícil, né? Em vez de vir cego, ele veio para cuidar. Então essa opção, minha gente, nós temos. Então qualquer que seja a prova, nós precisamos entender que não há injustiça. O nosso orgulho, por isso que eu bati na tecla várias vezes sobre o orgulho e o egoísmo, é o nosso orgulho e o nosso egoísmo que leva a cada um de nós querer fazer a nossa justiça. E a justiça é de Deus. Então, se eu passo por uma prova difícil, seja de um filho, de uma mulher, da esposa, do colega de trabalho, o que for, você tem que aceitar, entendendo que aquilo ali é para o seu bem. É uma prova. Então, transforma aquela prova num compromisso, num sentimento de amor, de luz, de compreensão, de entendimento. Ame e será cada vez mais feliz. Então, quando Jesus diz, para terminar, o que fazer para herdar a terra? Que ele responde para o doutor o que é que está na lei: amar a Deus, que todo mundo sabe, e ao próximo. Só que na hora que vem o próximo, a gente, às vezes por egoísmo ou orgulho, a gente acaba cometendo erro. E aí vai sofrer as consequências. Que Jesus, na sua infinita bondade, derrame sobre todos vocês, todos nós, inclusive sobre mim, as bênçãos de amor. Eu quero agradecer por ver esse centro tão cheio. No meu dia que eu falei para deixar aí, eu acho que não vem quase ninguém. E graças a Deus está bem cheio. Muita luz para todos, que vocês tenham um ano de 2026 de muita luz, muita paz e muita felicidade, sabendo que ela depende só de nós. Muita luz. Bom, gente, virar
que todos nós temos livre-arbítrio, mas que nós devemos escolher sempre o amor, quer seja para com aqueles que nós amamos e principalmente para com os que ainda não amamos. E logo mais uma vez, muito obrigada por sua presença, nós agradecemos a primeira doutrinária, né, do ano, e com fé em Deus, a primeira de muitas outras. Nós também ficamos muito felizes com sua presença. E quem quiser tomar parte, daqui a pouco, depois da prece final, será feito virar, vamos fazer. E um feliz ano novo para todos vocês, com muita saúde e paz. Bom, eu vou aqui para o microfone de novo, para as pessoas ouvir muito bem. Que eu fiz essa prece anteontem lá em Itabaiana, e os pessoal amou, teve alguns até que assim, a entidade protetor da casa se manifestou, e para agradecer a todo mundo, que é a prece de Cárita. Então vamos todos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer aos nossos anjos de guarda e principalmente a nossa irmã Cárita, e vamos para a prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai em nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de cada um de nós um instrumento onde há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, graças a Deus.